crianças, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja no lar e na casa de cada uma de vocês. Hoje nós vamos começar mais um culto infantil. E para começar esse culto, nós vamos começar com uma oração. Todo mundo coloque a mão no coração e repete com a tia, de olhinhos fechados, hein? Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia. Abençoa o nosso culto de hoje. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos continuar com o nosso louvor. Até mais! Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom. Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom. Jesus é bom demais. Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom. Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom. Jesus é bom demais. Eu vou bater as mãos. Eu vou bater os pés. Eu vou pular bem alto assim. Eu vou gritar, oh yeah.
hoje nós vamos falar de comida. E quem aí de casa gosta de comida? Comer uma pizza, um sanduíche, comer a comidinha da minha mãe, a comidinha da minha vovó. Que delícia! Mas hoje nós não vamos falar dessa comida, é de outro alimento. Vamos ver se você aí de casa adivinha? Esse alimento eu vou dar 2 dicas. O primeiro deles é, esse alimento em todo lugar do mundo se come. Se come aqui no Brasil, se come lá nos Estados Unidos, na China, no Japão, em todo mundo se come esse alimento. Alguém aí de casa sabe o que é? Não? Então eu vou dar a segunda dica. Esse alimento nós comemos todos os dias pela manhã. Isso mesmo, acertou quem falou? O pão. A nossa Bíblia, ela nos traz histórias incríveis, histórias maravilhosas. Aqui na Bíblia nós temos histórias de milagres, de ressurreição, de multiplicação. Nós temos histórias, sabe de que também? De uma chuva de pão. Isso mesmo, crianças. Então, a tia hoje quer que todo mundo abra a Bíblia lá em João, no livro de João, capítulo 6, versículo 35. Lá Jesus nos fala o seguinte: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que Jesus quer dizer com isso? Eu sou o pão da vida? Isso mesmo. Jesus, ele se comparou ao pão da vida. O pão, que é um alimento que todos comem e comem todos os dias. Então, Jesus é um alimento que em todo mundo se come. Lá nos Estados Unidos, todos conhecem Jesus e se alimentam dele. Lá no Japão também. Aqui no Brasil também. E todos os dias as pessoas buscam a Jesus como se alimenta do pão. E aí, nós vamos contar hoje 2 historinhas que tem na Bíblia. São 2 histórias incríveis. A primeira delas é uma história de que Jesus, ele estava bem próximo do mar, com seus discípulos ali, e uma multidão estava próxima dele. Eram muitas pessoas e Jesus estava contando histórias, contando milagres, fazendo milagres. Além disso, ele falava do amor de Deus, da paz de Deus. E as pessoas ficavam maravilhadas, e eles ficaram ali tanto tempo, mas tanto tempo, que de repente começou a escurecer. E as pessoas foram sentindo fome, e Jesus falando, e elas não queriam ir embora. Sabe quando você está com fome, mas você quer ficar ali, e eles ficaram escutando, e foi escurecendo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e disse: mestre, já está tarde, vamos dispensar a multidão, porque todos têm fome, para que nós possamos ir embora para casa também descansar, né? Aí Jesus disse: não. Quantos pães nós temos? Aí os discípulos falaram: nós temos 5 pães, mestre. Ele disse: senta todos nessa grama. Tinha uma grande grama assim, e todos sentaram. Sentaram ali cerca de 4.000 homens. São muitas, mas muitas pessoas mesmo. Eles sentaram, Jesus pegou aqueles 5 pães, levantou aos céus, deu graças, agradeceu a Deus por aqueles pães. E sabe o que mais? Ele pediu: Senhor, multiplica esses pães em nome de Jesus. E ele dividiu aqueles pães, ele foi dividindo em pedacinhos, bem pequenininhos. E todos aquelas pessoas que estavam ali comeram daqueles pães, comeram um pedacinho bem pequenininho. E eles ficaram com a barriguinha cheia, eles ficaram saciados, cheios, com um pedacinho assim de pão. Vê se isso não é um milagre. Jesus ali naquele dia, ele fez um milagre da multiplicação. Ele multiplicou aqueles pães de tal forma que as pessoas comeram só um pedacinho e se sentiram saciados. É incrível, não é?
Outro milagre que Jesus fez foi um milagre incrível que eu duvido que você aí de casa conheça. Há muito tempo atrás, foi bem antes de Jesus nascer, na época de Moisés. Moisés, ele estava tirando as pessoas do Egito, né? E eles estavam caminhando pelo deserto. Eles caminharam pelo deserto 40 anos. É muito tempo, gente, mas muito tempo mesmo. Ninguém aí de casa tem essa idade. Nem a tia tem essa idade. É muito tempo caminhando no deserto, viajando. E aí, o deserto era um lugar muito seco, que fazia muito calor, muito quente, não tinha água. E eles caminhavam dia a dia ali. E aí, sabe o que Deus fazia todos os dias de manhã para sustentar eles, para que eles não sintam fome? Ele descia do céu o maná. O maná era como se fosse o pão de hoje. Então, todos os dias de manhã, sabe o que acontecia? Uma chuva de pão. Isso mesmo, chovia pão todos os dias de manhã. Essas pessoas, elas acordavam bem cedinho e elas iam lá de fora catar os pães. Pensa que Deus incrível, ele entregava pão fresco todos os dias de manhã para essas pessoas. Isso é incrível. Por isso, crianças, que nós precisamos, ler a Bíblia. A Bíblia, ela tem cada história incrível mesmo. Então, Jesus, ele se compara nesse versículo de João 6,35 ao pão da vida. Como o pão alimentou aquelas pessoas há muitos anos atrás, né? Alimentou as pessoas ali que estavam no deserto, depois alimentou aquelas pessoas ali na multiplicação dos pães, ele nos alimenta hoje também. O pão é um alimento incrível que ele existe há vários anos e alimenta todo mundo. E Jesus, ele se compara ao pão que é algo que todos nós precisamos. E nós precisamos não é hoje e depois final de semana que vem. Não, nós precisamos do pão, nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida. Muitas pessoas e muitas crianças também, eles acham que para nós se sentirmos felizes, nós precisamos de muitos brinquedos, precisamos de muita viagem, precisamos de muita comida, de muita roupa, mas a vida não é assim. Para nós nos sentirmos felizes, nós precisamos também de buscar a Deus. O nosso corpo, ele é feito com esse corpo aqui que vocês verem, que precisa de brinquedos, de roupas, de viagens, mas o nosso corpo também, ele tem um espírito. E esse espírito, ele precisa, se alimentar. E ele se alimenta da palavra de Deus. Como que nós podemos, Tia Ju, dar alimento para o nosso espírito? Nós damos alimentos para o nosso espírito louvando a Deus. Então é sempre bom, às vezes a gente está em casa, né, colocar uma música de Deus. Enquanto a gente vai brincando, a gente vai escutando a musiquinha de Deus. É muito bom também nós orar de manhã, orar ao deitar, orar na hora do almoço, na hora do jantar, agradecendo a Deus a comida. Também é muito importante nós lermos a Bíblia. Como a tia falou, aqui na Bíblia tem cada história incrível, gente, mas é incrível mesmo. História de milagre, de ressurreição, de multiplicação, história de Jonas, que foi engolido pelo peixe, entre várias outras histórias. Então, para que nós possamos nos sentir muito felizes, nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus e buscando a Deus, e precisamos também alimentar o nosso corpo com comida. Então, hoje nós vamos orar a Deus. Nós cremos que Jesus, ele é o pão da nossa vida e nós vamos buscar ele todos os dias. Então, eu convido a cada um de vocês que está em casa a colocar a mãozinha no coração, a fechar os seus olhos. E quem tiver de olhinho aberto, Jesus está vendo. Então, vamos fechar os nossos olhos e repetir essa oração com a tia. Senhor Jesus, eu creio no seu nome.
eu peço ao Senhor que seja o pão da minha vida, o meu Salvador. Mora no meu coração e mora na minha casa e na minha família. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nossa atividade de hoje são duas atividades. Uma delas é lá em João, no livro de João, 6:35. Eu quero ver um vídeo de cada criança falando este versículo. João 6:35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Eu quero ver um vídeo bem lindo, tá bom? E nós vamos deixar também um desafio para o papai e para a mamãe. Eu desafio o papai e a mamãe a contar uma história da Bíblia para vocês. Uma história que vocês não conheçam, tá bom? Então eu quero ver cada vídeo mais lindo que o outro. Um beijo, crianças!